Nós vamos falar com você hoje sobre como lidar com as dificuldades, os dramas que seguem após o término de um relacionamento. Muitas pessoas, Cristiane, não sabem de forma alguma como lidar com isso e elas ou entram em depressão ou elas caem numa situação em que elas pensam, não quero mais ninguém, agora eu não quero mais saber de relacionamento. Elas simplesmente não têm estrutura, nem muitas vezes para conduzir um relacionamento, muito menos para lidar com o término dele. E aí elas fazem loucuras, Renato, porque vem a baixa autoestima, né, que com o término do relacionamento, e com a baixa autoestima vem todas essas loucuras, às vezes vingança, né? Coisas que elas fazem para se vingar da outra pessoa e se machucando ao mesmo tempo. Nós vamos mostrar para você agora o caso desta professora que fez um ensaio fotográfico para celebrar o divórcio dela. Olha só o que ela fez com o vestido de casamento. Esse é o vestido com o qual ela se casou. E apenas 3 meses depois do casamento, ela sofreu uma traição. Esta professora, de 36 anos, lá do Paraná, ela fez questão, depois da traição, se sentindo muito para baixo, ela quis dar um up na autoestima dela, então o que ela fez? Ela fez um ensaio fotográfico, sensual, algumas fotos que nós não vamos poder mostrar aqui, mas ela colocou na sua rede social para poder, em outras palavras, lidar com o fim do divórcio. Há 2 coisas que nós temos que falar a respeito da atitude dela. Uma é que ela fez algo certo e outra que ela fez algo errado. O errado é bem óbvio, que é uma maneira, claro, polêmica, uma maneira muito diferente de lidar com isso, não é? Ela atraiu até a atenção da mídia, a atenção de amigos e de estranhos, mas será que foi a atenção desejada, a atenção que é boa realmente? Porque ela fez isso em nome da autoestima, né? Ela estava com a baixa autoestima, queria se sentir bem, então ela fez esse, como se fala? Ensaio fotográfico. Ensaio fotográfico, quer dizer, para ela se sentir bem com ela mesma, ela teve então que ir tirar fotos. Ok, vamos pensar bem nisso aí. Expor o corpo. Vamos pensar bem nisso, né? Porque se você tem que tirar foto para se sentir bem, e amanhã, quando você não estiver tirando foto? Tudo bem que, mas ela está com certeza ganhando fama, ganhando atenção, muitos homens devem estar desejando, deixando ela se sentir desejada, mas será que é isso que vai trazer a ela o que ela quer? Porque a decepção com o relacionamento, a traição dela, do ex dela, a deixou sozinha, solitária, chateada. Agora, a atenção de homens estranhos que não a conhecem, mas que dão atenção por causa do corpo dela, por causa da nudez dela, será que é isso que ela quer? Essa atenção, o que isso vai trazer para ela em relação ao relacionamento, Renato? Exato. Ela, com certeza, não está recebendo a atenção que ela realmente quer, que ela realmente deseja. Porque com uma foto sensual, uma foto onde ela está expondo a sua nudez, ela vai atrair a atenção de homens que nem a conhecem e vão deixar lá comentários dizendo: linda, você é linda, ele não te quis, eu te quero, eu caso com você hoje. Baseado em quê? Baseado numa foto, baseado num corpo. Simplesmente na aparência. Eu não creio que é isso que ela quer, que alguém se interesse por ela na aparência, porque quem casa com outra pessoa pelo corpo pode trocar esta pessoa amanhã quando o corpo dela não estiver mais daquele jeito que estava quando se casou, não é isso? Então aí foi onde ela errou, mas ela acertou em alguma coisa, porque isso que ela fez foi fruto de uma revolta. Foi fruto de uma revolta de ter investido em um relacionamento que já vinha há alguns anos e depois de ter se casado, apenas 3 meses depois do casamento, ela é traída pelo marido. É claro, qualquer pessoa ficaria revoltada, só que ela não soube como expressar esta revolta. E é sobre isso que nós queremos falar com você hoje, porque o término de um relacionamento, para muita gente, pode ser o término da própria vida e o término da vida amorosa. Ela não vai mais ter vida amorosa porque ela não soube lidar com aquilo da maneira eficaz. Você vai conhecer agora um casal que passou por isso, exatamente antes de se conhecer.
Você vai conhecer agora a Tatiane e o Marcos, eles estão aqui com a gente no estúdio. E os dois tiveram términos de relacionamento muito diferentes do que eles esperavam quando se uniram a essas pessoas. Não é isso, Marcos e Tatiane? Bem-vindos. Sim, é isso mesmo. Vamos começar com você, Tatiane. Qual foi o seu caso? O seu relacionamento terminou e como você lidou com isso? Eu tive um relacionamento de aproximadamente 4 a 5 anos. E nesse relacionamento haviam muitas brigas, respeito nenhum, total desrespeito dentro de casa, a ponto de eu brigar mesmo, quebrar tudo dentro de casa. E aí eu comecei a procurar ajuda de psicólogos, psiquiatras. E nessa ajuda eu entrei em depressão, não adiantou nada. Eu entrei em depressão, tive desejo de suicídio, tentei me matar por várias vezes. Isso depois que terminou, já durante o relacionamento? Durante o relacionamento. Por que você tinha esses ataques assim? Eu não sei, eu era muito nervosa. Na verdade, eu nem sei explicar, eu era muito nervosa. Alguma coisa fazia você perder o controle, assim, Sim. alguma palavra, algum comportamento? Eu era muito ciumenta, tinha ataques de ciúmes. E aí eu perdi o controle. Tinha ataques de ciúmes, ficava muito nervosa. Aí você quebrava tudo? Quebrava tudo dentro de casa, era um horror, era um inferno a minha casa. E aí eu imagino que o seu ex não conseguiu ficar por muito tempo depois disso, né? Ou vocês ficaram ainda muito tempo? Não, a gente ficou um tempo, era assim diariamente, a gente ficou um tempo junto. Mas eu não aguentava mais, eu mesma não aguentava. E aí eu comecei a procurar ajuda. Psicólogos, quando eu fui no psiquiatra, ele me receitou um remédio fortíssimo. Aí quando eu fui comprar na farmácia, o balconista falou assim, nossa, mas esse remédio é para você? Eu falei, sim. Ele falou assim, volta para casa e pensa direitinho. Porque eu tinha aquela casca, parecia que eu era feliz, sorriso no rosto, mas por dentro destruída. Qual era o diagnóstico que você recebeu quando foi ao psiquiatra, ao psicólogo? O que eles falaram que estava de errado com você? Ele disse que eu tinha crises nervosas, que eu tinha que tomar esse remédio para poder controlar as minhas crises. Isso a gente já sabe, você já sabia disso, que você tinha crises nervosas, né? Exatamente. Quer dizer, as pessoas às vezes elas vão nos profissionais, não que eles não sejam importantes, mas às vezes elas vão lá para tentar entender o que está passando, por que eu faço o que eu faço. E eles dão um diagnóstico do que ela já sabe que ela faz. Não, você tem esse problema. Sim. Por isso eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. E aí vem o remedinho. Você tomou esse remédio, resolveu? Na verdade, eu fui para casa, pensei, não comprei o remédio, e aí eu assisti na TV a terapia do amor, que eu não conhecia. Foi aí que eu fui procurar ajuda. E aí, na terapia do amor, eu consegui me curar. Eu fui aos poucos, né? Não foi de um dia para o outro. Quanto tempo, mais ou menos, você veio na terapia do amor? Até eu melhorar, foram mais ou menos uns 3 anos. Até chegar ao casamento, foram 7 anos de terapia. Por que você acha que demorou tanto, 3 anos? Porque eu não colocava em prática, né? Eu ouvia, sabia que era o correto, a forma de fazer, mas eu não colocava em prática. Quando eu comecei a colocar em prática, foi aí que eu fui melhorando. Fui curando o meu interior, né? Aí a diferença, Tatiane, da Tatiane, quando entrou na terapia do amor e 3 anos depois, foi qual? Totalmente transformada. Eu já sabia me controlar, eu não tinha mais essas crises nervosas que eu achava que eu estava ficando doente. Não era uma doença, eu tinha que aprender a me controlar, só que eu não tinha direção. E na terapia do amor eu encontrei essa direção. Aquele relacionamento acabou? Acabou. Por quê? Acabou porque eu mesma, eu não aguentava aquela situação de brigas. E eu via que não tinha jeito. O que eu fiz? Eu voltei para casa da minha mãe e fui me curar. Aí foi quando eu encontrei a terapia do amor e fui me tratando, fui colocando em prática. Eu lembro até de uma palestra que o senhor dizia que tinha a caixinha do nada, do homem, né? E eu não entendia isso. E aí eu coloquei em prática, porque eu tenho que aprender a respeitar as pessoas, né? Na verdade, eu tinha que me curar, não era outra pessoa somente.
E aí eu aprendi que eu tenho que respeitar o tempo da pessoa, e é isso que hoje a gente coloca em prática. Você entendeu que nem você estava preparada para um relacionamento, essa era a verdade. Sim, essa era a verdade. Você estava tentando conduzir um relacionamento, mas estando mal emocionalmente, psicologicamente, você não conseguia. O seu ciúme descontrolado não permitiria nem com aquela pessoa e nem com nenhuma outra você ser feliz no amor. Isso mesmo. Então, antes de você partir para um outro relacionamento, você saiu, você se tratou através das palestras e ficou bem antes de conhecer o Marcos. Foi isso? Foi isso. Antes de conhecer o Marcos, eu já estava bem. Eu me curei primeiro para depois conhecer ele. E você o conheceu também nas palestras, foi isso, Marcos? Você também fazia as palestras por suas próprias razões? Na verdade, assim, eu vinha de uma situação meio complicada, né? Eu tinha perdido uma esposa, ela faleceu, e na época que isso aconteceu, eu fiquei com o meu filho, na época tinha 6 anos de idade. Então, eu me senti numa situação complicada, porque eu não sabia o que fazer. E aí, um tempo depois, eu pensei comigo, eu falei, eu preciso arrumar uma pessoa, uma mãe, para cuidar do meu filho. E tocar a vida para frente. Isso passaram 2 anos, eu resolvi entrar num novo relacionamento. Conheci uma pessoa, eram muitas brigas, eu era extremamente ciumento, e nesse intervalo eu tive um começo de depressão. Eu comecei a precisar, eu tinha já o vício da bebida, na época eu bebia, fumava cigarro e comecei a tomar calmante. Fui também no psiquiatra, ele me receitou um calmante, porque eu me sentia agoniado, aquela agonia por dentro, um aperto no coração, e vendo toda aquela situação e não tinha solução. Uhum. E aquilo foi me corroendo por dentro, né? Foi quando eu estava em casa, eu resolvi assistir um programa, a palestra, né? Eu assisti a palestra e resolvi conhecer. E você tinha tentado um relacionamento já, procurando achar uma mãe para o seu filho, como você disse? Correto. E não deu certo esse relacionamento? Não Quanto deu tempo esse certo. relacionamento? Durou em torno de uns 8 meses, mais ou menos. Mas eu era muito ciumento e a pessoa era bem mais nova e não tinha como, porque eram brigas em cima de brigas. Quer dizer, com a morte da sua esposa, vocês foram casados por quantos anos? 10 anos. 10 anos. Ela faleceu por quê? Ela teve um câncer. Teve um câncer e faleceu. Correto. Hoje você pensa assim, que talvez você estivesse simplesmente, depois daquele vácuo criado na sua vida através da morte da sua esposa, simplesmente encaixar alguém ali para preencher aquele vácuo, aquele vazio? Sim, na verdade acho que eu sentia muito pelo meu filho, né? Ele tinha 6 anos, então ele sentia falta de uma pessoa por perto, uma mãe. Uhum. Porque eu trabalhava e deixava ele o dia inteiro na escola, né? Então tinha aquele buraco, aquele vazio. Uhum. E eu, na ânsia de conseguir preencher esse vazio, foi quando eu me envolvi e não deu certo. não deu certo. Pelas razões erradas também, né? Não poderia dar certo e você também não Correto. estava bem. E o pior Correto. é que depois que você se envolveu, com certeza você estava pior do que você estava antes de você se envolver. Fiquei muito Né? pior do que eu Porque a pessoa estava. fica tentando corrigir um problema, traz outro problema para si. Né? E mais uma pessoa que passou pela vida do seu filho também. Isso, Né? exatamente. Você tentando ajudar, trouxe mais um problema. uma complicação ali, uma experiência negativa. Bom, os dois, tanto o Marcos quanto a Tatiane, como vocês acabaram de ouvir, eles tiveram relacionamentos desastrosos lá atrás. E o Marcos, ainda por cima, passou pela perda da sua esposa para o câncer. Então, esses dois, quebrados em pedaços, chegaram às palestras da terapia do amor, tendo passado por psicólogo, psiquiatra, não conseguido nenhum resultado. Você vai entender agora o que é o trabalho da terapia do amor e como que eles conseguiram se curar dessas bagagens do passado e como eles hoje, depois de se encontrarem, estão casados, bem casados e felizes. Acompanhe. Quando os relacionamentos terminam, muitas pessoas acreditam ser o fim.
acham que não é possível encontrar um outro amor e que a felicidade não existe. Achava que era melhor ficar sozinha, que um homem mais nenhum prestava. Eu era uma pessoa com personalidade assim muito fora da realidade, porque eu usava drogas, eu cheguei a usar cocaína, cheguei a usar a bebida, todo dia eu bebia alguma coisa para poder esconder essa minha personalidade, né? E eu vim de 2 casamentos assim destruídos, né? Por causa do meu comportamento, das minhas atitudes, era terrível. Cheguei a agredir as 2 ex-esposas. Eu vim de um casamento desfeito, que houve traição por parte do meu ex-marido. Aí nós acabamos nos separando, fiquei muito tempo sozinha. E quando eu conheci o Freitas, ele me mostrava um comportamento diferente. Hoje há assim, parceria, maturidade, existe assim, tudo que existe respeito, quer dizer, tudo isso que um casal precisa obter, nós obtivemos na terapia do amor. E milhares de pessoas participam da palestra atrás das mudanças como esta, que são permanentes e que dependem unicamente de uma pessoa, de você. Eu tinha vício de pornografia, eu era um homem, um lixo. No trabalho, eu conheci ela, a gente começou tudo errado, né? Então a gente foi morar junto e por um tempo muito breve a gente ficou bem. Daqui a pouco começaram as brigas, né? Veio as bagagens, a insegurança, e aí foi difícil. Eu também tinha vindo de um relacionamento anterior frustrado, e aí quando eu conheci ele eu quis fazer tudo diferente, eu quis que com ele fosse diferente do anterior. Só que aí nessa ânsia de fazer dar certo foi onde a gente errou, que a gente se precipitou, fomos morar juntos. Houve as brigas, as discussões, e então eu me arrependi de ter feito aquela escolha e a cabeça virou. Eu não sabia o que fazer. Então eu acabei me envolvendo novamente com a minha ex e tive um filho com ela. E quando eles chegaram nas palestras da Terapia do Amor, a mudança foi total e completa. O casal descobriu que era realmente necessário fazer para mudar o relacionamento. Inteligente é você decidir, eu vou escolher essa pessoa e vou ser fiel a ela e vou investir nela e nós vamos crescer juntos, nós vamos ser felizes e vamos aumentar o nosso valor e o nosso amor a cada dia. Isso é inteligente e isso é possível. A palestra ela foi orientando no sentido de consertar os erros, no sentido de ter um conhecimento do próprio mal que eu fazia a mim mesmo, segundo as minhas atitudes. Então, ouvindo os ensinamentos, eu pude também perceber as minhas falhas e a gente resolveu consertar tudo isso. E aí a gente começou do zero. A gente começou a namorar, a gente ficou noiva e até chegamos agora ao casamento, sempre levando em consideração tudo que a gente aprendia. Hoje a gente tem paz, né? A gente consegue ter diálogo para resolver os problemas, né? É bom ressaltar que às vezes as pessoas podem pensar que os problemas se vão. Não, eles continuam, porém há uma sabedoria para que a gente venha resolver os problemas com clareza. A gente não conseguia ficar assim 10 minutos numa conversa sem partir para uma briga, para uma discussão. Então, interiormente eu estava com muita mágoa mesmo, muito chateada. Vindo nas palestras, houve uma melhora assim total. Então a gente está conversando mais, a gente está se entendendo mais e está sendo muito proveitoso. Fica mais fácil, mais sutil de identificar os seus próprios erros. Você quer ser valorizada por outras pessoas, você tem que aprender a se valorizar primeiro. Você tem que aprender a ser fiel a você. Parar de ficar sendo fiel, sabe o quê? O que todo mundo fala. Todo mundo fala, você faz isso, aí você vai lá e faz. A outra vai, não, faz aquilo, aí você vai lá e faz. Você vai na onda de todo mundo. E quem está sofrendo é você.
A Cássia é solteira e conheceu as palestras através do livro Casamento Blindado. E mesmo em pouco tempo, percebeu uma mudança em sua vida. Na verdade, uma amiga minha me indicou o livro, eu li, gostei muito. E fiquei sabendo das palestras que tem aqui e eu gostei muito. Inclusive, eu lembro que ela falou uma palavra assim sobre valores, que cada um tem seu valor, né? E eu não estava conseguindo, acho que, enxergar isso, né? A gente, quando está em crise, no relacionamento, não consegue enxergar o valor da outra pessoa. Eu indico muito, eu acho que todos têm que vir, têm que ouvir e têm que levar a sério, porque eu acredito muito na palavra que eles falaram, em tudo que eles falaram. E eu gostei muito, acredito que as pessoas têm que vir conhecer, que vão gostar como eu gostei e vou continuar vindo. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. O recomeço é necessário para todos aqueles que desejam encontrar a felicidade amorosa. Há muitos casais que precisam salvar a relação, viúvos que necessitam superar a perda, divorciados que querem aprender a amar de novo e solteiros que buscam encontrar um parceiro. Mas para conquistar a verdadeira felicidade é preciso, antes de tudo, transformar a si mesmo. Palestra As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Será a oportunidade de casais e solteiros aprenderem todos os segredos do sucesso conjugal. As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Começa em 12 de janeiro, na Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. É nesta quinta-feira, já, dia 12, nós vamos começar este novo trabalho da reconstrução do eu, que é para você que perdeu um relacionamento, você está aí em pedaços com o seu coração partido, você talvez não gosta nem de tocar no assunto, este assunto é muito delicado para você, quando surge na roda de amigos, você logo fala, vamos mudar de assunto, eu não quero falar da minha vida amorosa, não tenho ninguém, não me interessa, não quero pensar nisso, eu estou focada no meu trabalho agora. Você quer, na verdade, consertar essa parte da sua vida, mas você não sabe como. Nós vamos mostrar a você como. É impossível você ser feliz com alguém se você não está inteiro. E é este o trabalho que nós vamos fazer, o trabalho da reconstrução do eu, começando nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro. Eu quero convidar você que está disposta a trabalhar para recomeçar uma nova história, para estar com a gente às 10 horas da manhã ou às 15 horas ou às 20 horas aqui no Templo de Salomão e em todas as localidades da Terapia do Amor. A reconstrução do eu, as 7 fases da reconstrução do eu, que vai começar agora, dia 12 de janeiro. A palestra é gratuita e aberta ao público, você não vai pagar nada para participar. Eu gostaria de notar aqui que foi isso exatamente que aconteceu com a Tatiana e com o Marcos, não foi? Porque vocês estavam destruídos depois do término dos relacionamentos anteriores. Mas, através da terapia do amor, vocês conseguiram se refazer. Não foi isso? Só uma coisa, eles estavam destruídos até depois do término. Uhum. Assim, não foi só durante o relacionamento que eles estavam destruídos. Porque, às vezes, você termina um relacionamento e você pensa que, bom, eu resolvi esse problema, eu já não tenho mais. Uhum. Mas você se torna o seu problema. Principalmente depois do término, né? Que foi o seu caso. Foi esse meu caso mesmo. Porque eu achava que terminando, saindo daquele relacionamento, eu ia acabar com os meus problemas. E não era. Eu tive que participar da terapia, reconstruir o meu eu, para poder estar preparada para um próximo relacionamento. Porque eu era destruída por dentro. Então, você participando, você foi mudando, você falou anteriormente que demorou
até um tempo de 3 anos, porque você vinha, mas não praticava o que você aprendia. E não resolve nada, né? Nenhum lugar que você for e não aplicar o que você está aprendendo vai adiantar nada. Mas, eventualmente, você se curou e aí você conheceu o Marcos, que também estava fazendo as palestras. Quando vocês se conheceram, quem foi que deu o primeiro passo? Foi o Marcos. Na verdade, a gente participava da terapia e um não olhava para o outro. Não sabia que o outro também fazia na mesma reunião. Aí o Marcos me encontrou na escada, quando a gente estava indo embora. E nesse dia ele fala desse dia, eu não lembro ainda. Mas aí ele começou a conversar comigo, me adicionou nas redes sociais. Ele me chamou várias vezes, né? Exato. Para sair, para ir para um restaurante, para cinema, para teatro, e eu não aceitava. Resistiu por um tempo. Eu resisti por um tempo, né? O que finalmente a convenceu, Marcos? Foi a sua persistência? Foi a persistência. Foi. Fui muito persistente. Aí vocês namoraram quanto tempo? Namoramos 8 meses até o casamento, né? 8 meses. 8 namoro meses, e noivado. Namoro e noivado, e se casaram faz 2 anos? 2 anos. 2 anos. Então, há 2 anos. Então vocês são um casal, mais um casal, entre milhares que estão realizando o sonho de se casar através da terapia do amor, não é? Isso. Só o ano passado foram 9.000 casais que se casaram através do trabalho da terapia do amor. E vocês estão entre esses casais, né? Que em 2015, no caso, se casaram, foi isso? Isso. Sim, estamos. Na verdade, eu tinha o sonho desde criança, né? Por isso que eu buscava, não dava certo com uma pessoa, eu buscava de novo ser feliz, porque era um sonho de casar, de ter uma família. E aí a gente se conheceu e hoje a gente... E vocês estão hoje num relacionamento, um casamento, e há ciúme? Não. Falta de controle? Não há ciúmes, falta de controle nenhum. Ele sai, eu não fico mais pedindo celular. Eu confio nele, não tenho ciúmes nenhum. Quer dizer, isso que é a reconstrução do eu, né? Porque às vezes você pensa assim, eu nunca vou mudar. Eu sou assim, eu sempre fui assim. Eu sempre fiz isso nos relacionamentos. Alguém vai ter que me aceitar desse jeito. E você tem visto que não dá certo. Esse seu jeito, essa forma de lidar com problemas no seu relacionamento não dá certo, não funciona. Você às vezes tem aí um relacionamento que está se acabando por causa do seu jeito de ser. Mas você vê que ela, a Tatiane, ela mudou. Ela mudou, ela praticou o que é ensinado na terapia do amor e ela mudou. Hoje ela não é mais a mesma. Hoje ela não é mais insegura, ela não perde mais o controle, ela não é mais uma pessoa nervosa. Quer dizer, é possível sim reconstruir quem você é. Muda a pessoa, muda o casal, muda o casamento, na verdade, porque vocês mudaram, então o casamento de vocês não tem nada a ver com o que vocês tiveram antes, relacionamentos anteriores, de brigas, aquele relacionamento que você também era ciumento, não é nada do que você teve nada antes. chega nem perto do que era antes. Agora é uma outra situação totalmente diferente. Eu aprendi na terapia do amor que eu deveria abandonar aquela bagagem. Eu trazia aquela bagagem junto comigo. E aí eu resolvi abandonar essa bagagem e foi quando tudo começou a andar. Hoje nós somos felizes. O meu filho, nosso filho no caso, fica mamãe o tempo todo, mamãe, e restaurou a nossa família. Não tem problema de você, ele não tem problema de aceitar a Tatiane? Não teve problema. E eu achava que o maior problema seria eu, pelo motivo, antes da terapia do amor, eu ser tão ciumenta, né? Mas não, hoje ele me trata como mãe, eu trato como filho. E graças aos ensinamentos da terapia do amor. Porque quando surgem os problemas, a gente lembra da terapia, da direção correta que a gente tem que seguir. E desculpe perguntar, qual a idade de vocês? 35. Você 35? 43. 43. Quer dizer, você já em idade assim relativamente madura, não é? Que muita gente aí que não acertou ainda e pensa assim, minha idade me impede. Não, através da terapia do amor, não importa a sua idade, você também pode realizar este sonho. Nós esperamos por você nesta quinta-feira. Cristiana e eu estaremos especialmente às 8 horas da noite no Templo de Salomão, mas você também tem os horários das 10 e das 15 horas. Muito obrigado, Tatiane, obrigado, Marcos, pela participação. Obrigado. Eu gostaria que agora você prestasse atenção na história deste casal, do Rogério e da Márcia. Especialmente da Márcia.
porque ela começou a vida totalmente errada, Se envolveu com um homem casado, ficou anos e anos esperando alguma coisa desse relacionamento. Talvez você está passando uma situação semelhante. Você tem investido em um relacionamento que não resulta em nada, apesar de anos da sua vida investido nisso. Preste atenção na história dos dois e como eles trouxeram bagagens junto com eles e foram, através dos ensinamentos da terapia do amor, eles conseguiram consertar este passado conturbado e hoje ser um casal feliz. Preste atenção. Rogério se casou muito jovem, um relacionamento que durou 23 anos. Chegou um momento que esses 23 anos foram tudo ao vento, né? E eu sofri muito nessa relação, quando foi o término dela, não por minha parte, mas por parte da minha companheira, e ela acabou me abandonando e eu me senti com os pés fora do chão. Com o fim dessa relação, ele sofreu muito, pois acreditava que seria para sempre. E aí veio um desespero. Esse desespero entrou, fiquei um vazio dentro de mim e não sabia por onde começar. Então aí foi que eu comecei a perceber a necessidade de uma ajuda, precisava de uma ajuda. E nessa ocasião, quando você precisa, os amigos somem todo mundo. E eu fiquei só. A Márcia, por outro lado, não conseguia se firmar em nenhum relacionamento. Minha vida amorosa, ela era um fracasso, né? Uma derrota total. Eu era muito infeliz no amor, me relacionava com pessoas erradas, sempre. Pessoas erradas que eu digo eram pessoas comprometidas. Além de ter começado a se relacionar muito jovem, Márcia trouxe bagagens da própria família. Nos meus 15 anos eu já me envolvi com uma pessoa comprometida, que essa pessoa era noiva. Aí veio a grande decepção, né? Quando eu descobri. E daí então eu comecei a me envolver com homens casados. Eu me sentia muito mal, sim, porque eu era uma pessoa que eu queria ser feliz no amor, só que essas pessoas me usavam e eu sempre me iludia com elas. E isso veio também de família, né? Veio de problemas que eu já vinha conflitos desde criança. De um lar destruído, vem dos meus pais, minha mãe sofrendo no amor, a minha mãe depois também casada com meu pai, teve amante, era uma filha rebelde, não obedecia, com 15 anos de idade já não morava mais com os meus pais, morava sozinha. Aí com 16 para 17 anos, eu fiquei com uma pessoa casada, fiquei sendo amante dele por muitos anos, né? E acabei tendo 2 filhos com ele. Esse relacionamento durou 13 anos. E quando Márcia conseguiu morar com o amante, ela o traiu. Só que eu também traí essa pessoa. Eu queria ser feliz com ela, mas como eu tinha me decepcionado também com ela e como todos os outros que havia passado pela minha vida antes, então eu queria como se fosse uma vingança, me vingar. Ele era 22 anos mais velho que eu e eu sempre me envolvia com pessoas mais velhas, nunca com pessoas da minha idade. Então gerava muitos ciúmes, tanto da parte dele quanto da minha, principalmente da parte dele. Então havia assim muitas brigas, muitas agressões verbais e física também. Sem saber como controlar a situação, Márcia queria acabar com sua vida. Eu pegava o carro e saía em alta velocidade para tentar me matar. Ou eu pensava em cortar os meus pulsos, né? Então eu passava assim 24 horas na minha cabeça o suicídio. E como eu não consegui me matar, aí eu queria matá-lo. Ele acordava e eu tava com uma faca pra enfiar no peito dele, mas eu não tinha coragem. E antes de chegar na terapia do amor, a história da Márcia piorou. Tinha muita depressão. Eu não dormia direito e quando dormia, dormia muito. E só querendo me matar. E a pessoa que eu escolhi, que eu queria ficar junto, eu tinha descoberto que também mentia pra mim. E através de um convite, ela e o Rogério chegaram nas palestras. Aí eu comecei a ter uma cura, né, no meu coração, no meu interior.
E ouvindo as palestras da terapia, eu teria que mudar, eu vi que eu teria que mudar, eu teria que me valorizar para depois uma outra pessoa me valorizar. E nas palestras eu fui aprendendo como reagir comigo mesmo, o que eu teria que mudar, e fui colocando isso em prática nessa disciplina. E assim eu procedi. Até então, aos anos passando, eu consegui me libertar de mim mesmo, do antigo relacionamento, e aí passei a abrir meu coração para um novo relacionamento. Quando foi que eu conheci a Márcia. E os dois, após curarem seu interior, decidiram assumir um relacionamento. Pedi ela em namoro, aí ficamos namorando de um prazo curto, noivamos, depois de 1 ano mais ou menos nós casamos. E hoje nós somos 8 anos casados. E hoje os dois comemoram. Eu sou um homem privilegiado de conhecer a Márcia, uma mulher que me faz feliz, uma mulher que é esposa, uma mulher que sabe cuidar de mim. Acabou o sofrimento, porque hoje eu tenho um marido de verdade, hoje eu sei ser esposa, tenho um marido fiel, hoje eu sou fiel. É uma vida transformada, hoje eu posso dizer que é um amor verdadeiro. O que me chamou a atenção na história da Márcia e do Rogério é o que ele disse aí há pouco, quando ele falou: eu me libertei de mim mesmo. E quantas pessoas, Cristiane, não se dão conta que elas precisam se libertar delas mesmas? Elas são suas piores inimigas na vida amorosa. E elas não querem isso, Renato. Elas não querem ser más. Elas não querem ser chatinhas, ciumentas, inseguras. Elas não querem ser invejosas. Elas não querem ser problemáticas. Mas quando vai ver, já são. Quando acontece alguma coisa, já estão lá, elas fazendo tudo o que elas não querem fazer. E, Renato, muitas dessas pessoas acabam caindo em depressão, pensando em morrer, pensando, sabe? Porque quanto mais ela erra, mais aquele pensamento vem. Olha, tá vendo? Eu não presto para nada. Eu nunca vou ser feliz. Olha só, eu só cometo erros na vida. Ou então ela vai para o outro extremo e acha que o erro está em todos ao seu redor. Ela passa a culpar todo mundo. Não, o meu problema é este homem aqui que eu me casei. Eu casei com uma peste. Olha só a pessoa com que eu me casei. Aí ela olha com maus olhos para este homem, depois não dá certo aquele relacionamento, termina, daqui a um tempo ela entra em outro relacionamento, também não dá certo e novamente a culpa é da outra pessoa, nunca é dela. Ela nunca consegue enxergar que ela é refém dela mesma, dos seus maus comportamentos. Preste bastante atenção. Talvez, assim como o Rogério e como a Márcia, que desde os 15 anos se envolvia com homens casados, ela passava a trair, ela traía o homem casado com quem ela estava se envolvendo. Olha o extremo que ela chegou. Ela traía para se vingar do homem casado com quem ela se envolvia. Quando ela entendeu que ela era a sua pior inimiga e ela precisava se libertar dela mesma, foi ali o começo do fim do sofrimento da Márcia, bem como do Rogério. Então, talvez você esteja nesta mesma situação. Você, por mais duro que seja reconhecer isso, você, se for honesto, honesta, vai conseguir olhar para dentro de você e vai identificar onde você tem sido o seu pior inimigo. A pergunta é: como me libertar de mim mesmo? Como? Se eu sou desse jeito, eu cresci assim, nasci assim, eu sempre fui assim, como que eu vou deixar de ser esta pessoa que eu tenho sido? É isso que a terapia do amor tem ensinado e equipado as pessoas a fazer. Elas têm aprendido a reconstrução do seu próprio eu, da sua própria vida. E é isso que nós vamos começar nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro. Nós estamos começando esta reconstrução do eu, este trabalho que as pessoas vão receber as ferramentas para se libertar de si mesmas. Sem remédio, sem pagar, sem você fazer aquilo que você... sem fazer coisas que enganam. Não, você vai aprender de um jeito que vai ser para sempre.
quando você mudar, quando você começar a vir nessas palestras e começar a praticar o que você vai aprender aqui, você vai mudar. Nós garantimos isso. Você vai mudar e não vai mudar só por uma semana, um mês ou durante as palestras, não. Você vai mudar para sempre. Porque essa é a proposta, né, Renato? A proposta é uma reconstrução total, não é uma disfarçada. Você não é assim, ó, vamos falar umas palavrinhas aqui, porque se você ficar falando assim, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, por um tempo você até consegue mudar. Não, não é esse tipo de mudança disfarçada. É mudança real. Você não vai se reconhecer depois dessa série de palestras. Não vai ser uma maquiagem, algo temporário. Vai ser uma mudança de dentro para fora. E eu garanto a você, se você aprender a reconstruir o seu eu, você vai reconstruir a sua vida amorosa. A razão por que você não tem conseguido reconstruir o seu casamento é porque o seu eu está quebrado. O seu eu precisa ser reconstruído primeiro. Primeiro reconstrua o seu eu. Depois você vai aprender a construir ou reconstruir a sua vida amorosa. Nós começamos nesta quinta-feira as 7 fases da reconstrução do eu. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. O recomeço é necessário para todos aqueles que desejam encontrar a felicidade amorosa. Há muitos casais que precisam salvar a relação, viúvos que necessitam superar a perda, divorciados que querem aprender a amar de novo e solteiros que buscam encontrar um parceiro. Mas para conquistar a verdadeira felicidade é preciso, antes de tudo, transformar a si mesmo. Palestra As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Será a oportunidade de casais e solteiros aprenderem todos os segredos do sucesso conjugal. As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Começa em 12 de janeiro, na Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Vem participar com a gente, Cristiane e eu. Vamos estar às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão fazendo esta palestra. Se você não está em São Paulo, está longe aqui do Templo de Salomão, você pode descobrir o endereço mais próximo a você. É só ligar agora para o 011 3573 3535 ou acessar o site Terapia do Amor. Venha começar com a gente estas 7 fases da reconstrução do eu. Enquanto a gente fala, Cristiane, de pessoas que foram casadas, pessoas que tiveram aí que começar, recomeçar, nós temos também aqueles casos de pessoas que sempre sonharam em se casar e nunca conseguiram realizar esse sonho, mas têm conseguido e aprendido através da Terapia do Amor. A Terapia do Amor tem reconstruído não só lares, como pessoas também. Pessoas que antes desistiram, tinham desistido do amor, não tinham mais perspectiva da vida amorosa, e hoje estão casadas, estão felizes, não só casadas, felizes também, né, Renato? Como é o caso do Paulo e da Michele. Você que tem o sonho de se casar, você tem o sonho de ser feliz no amor, preste atenção na história dos dois e como a Terapia do Amor os ajudou a realizar este sonho. Entrar de noiva na igreja com o vestido que eu sonhei, da forma que eu queria, e ver o Paulo lá na frente, é uma imagem que não vai sair da minha cabeça. Minha mão começou a ficar gelada, suar, e foi um dia maravilhoso, né? Eu era uma pessoa muito ignorante, muito arrogante, muito orgulhosa. As coisas tinham que ser do meu jeito, a gente tinha que sair para onde eu queria,
comer o que eu quisesse. Era a minha vontade que era feita. Se não fosse minha vontade, a gente não entrava no acordo. Aí vinha a briga, aí vinha cada um pro seu lado, né? E depois desse relacionamento que não deu certo, aí eu não dei mais certo com ninguém. Aí foi quando eu comecei a sair com as amigas, pra balada, beijando os caras na noite, bebendo, dançando, tentando me preencher com isso, né? E o meu pensamento em questão a casamento, devido ao meu relacionamento antigamente frustrado, eu falei, agora não vai dar mais certo. Eu via a traição, eu via a pessoa tentando fazer as coisas da forma dela e eu ficava pensando, e pra mim? Como será que vai ser? Será que vai dar certo? Onde que eu vou conhecer uma pessoa certa? Mas também não pensava em ser a pessoa certa, né? Achava que meu jeito era o certo, que alguém tinha que me aceitar do jeito que eu era, difícil de ser. Para mim, casamento não precisava, né? Eu pegava uma, pegava outra, não queria compromisso com ninguém. Então, assim, eu não tinha interesse em nenhuma para querer um relacionamento sério, porque eu não via o casamento como uma necessidade, né? Então, eu ficava com uma, ficava com outra, vinha trabalhar da noitada, de noite, vinha direto para o trabalho. Então, assim, é uma vida totalmente desregrada, né? Com essas amizades, né, onde a gente vivia de balada, eu vinha trabalhar muitas vezes virada, vinha trabalhar direto das noitadas, tomando energético, parecia um zumbi no trabalho, né? Aí meu gerente, vendo essa situação minha, me convidou para ir para a terapia do amor. As dicas e os ensinamentos que eu aprendi na palestra me ensinaram a me valorizar, né? Aquilo que eu não tinha entendimento antes, por isso que eu vivia sofrendo. Então eu aprendi a me dar valor. Aí foi quando eu não entrava mais em gracinha, em brincadeirinha. Eu aprendi a ser feliz sozinha. Aí foi quando eu deixei de ir para balada, porque aquilo não me satisfazia mais, nem as amizades. Se quisesse amizade comigo, as amigas, era coisas normais de se fazer. Não ia mais para balada, não bebia, não achava mais graça nisso, né? Lá na minha sala, né, entrou um vendedor novo, que é o Paulo. E ele era uma pessoa engraçada, brincava com todo mundo, tirava a atenção das meninas, fazia piadinha, dava em cima delas. E quando ele veio para brincar comigo, eu já cortava ele na hora, porque nas palestras eu aprendi a me dar o valor, né? Era o dia inteiro em qualquer lugar do departamento. Então aquilo chegava a me irritar. Então, com o tempo, naquela convivência lá na empresa com o Paulo, eu fui conhecendo um pouquinho mais da vida dele, né? Que ele comentava, ele falava da vida dele para todo mundo. Aí eu vi que ele teve 2 relacionamentos frustrados, que não deram certo. Aí eu vi que ele também precisava de uma dica, né? De uma orientação. Aí foi quando eu convidei ele para participar das palestras. Quando ela fez esse convite para eu conhecer a palestra, de início eu queria só curtição, eu queria só ficar com ela e depois ficar com outras, não queria nada sério. Então foi até engraçado porque eu senti um pouco eu senti que tinha algum interesse nela de ela ter feito esse convite, mas não, ela só queria me ajudar mesmo, né? Foi tudo um processo, eu fiquei bem comigo mesmo, fui amadurecendo, sendo um homem de verdade. E aí a gente começou a praticar, e aí que surtiu o interesse dela para comigo, né? Foi quando a gente começou a se gostar. Depois de um tempo frequentando as palestras, eu vi que eu estava bem comigo mesmo para entrar num relacionamento. E aí, então, foi que eu pedi a Michelle em namoro. E ela vendo a minha mudança, e aí a gente começou a namorar, a gente começou a se conhecer ali no namoro, onde foi que eu pedi ela em noivado, né? E eu disse sim. Foi uma coisa que nem amigos, nem familiares esperavam isso de mim, né? Querer uma coisa séria ali, um casamento, né? Antigamente eu não tinha noção do que era um casamento, né? Mas depois das palestras
eu aprendi a ter um relacionamento feliz, um relacionamento verdadeiro, onde a companhia da pessoa basta para você. A gente trabalha junto, né? Passa praticamente 24 horas por dia junto e a gente não se enjoa, tá? Hoje eu não preciso da atenção de outras mulheres, hoje a atenção da minha esposa já basta. Hoje eu não preciso estar com amigos para ser feliz, ficar em bares. Mesmo quando eu tô naqueles momentos de raiva, assim, aquele momento da mulher, né? Ele, mesmo com raiva, ele consegue reverter toda a situação, consegue ficar engraçado, consegue me fazer rir. Então a companhia dele para mim, só ele estando do meu lado ali para mim já me traz tranquilidade, já me traz felicidade. Hoje eu defino o meu casamento como um casamento feliz, que começou certo e está dando certo e vai dar certo, né? A definição do casamento para mim hoje, assim como ele falou, feliz, mas na base do sacrifício, né? O sacrifício de você primeiro ver o gosto, a vontade do outro, né? E não a sua, querer do seu jeito. Então hoje a gente sacrificando assim a nossa vontade para fazer a vontade do outro, então é onde a gente se encaixa mais, onde a gente se respeita mais. Então vem o respeito, a felicidade e aquilo de começar certo, né? A gente não se conheceu e já casou. A gente teve toda aquela fase do relacionamento. Então hoje o sacrifício de um pelo outro é onde traz a felicidade para o nosso relacionamento. Eu gostaria que você que tem o desejo de ser feliz no amor, mas não tem conseguido, prestasse atenção agora. Porque talvez você, lá atrás, quando você fracassou no primeiro relacionamento, no segundo, você pensou assim, não, todo mundo passa por isso é só uma fase. Mas o tempo foi passando e você hoje olha para trás e você pensa assim, poxa, eu tenho que confessar que eu estou começando a ficar preocupado, preocupada. Por que eu não consigo me realizar no amor? Por que eu não consigo encontrar alguém apropriado, adequado para um relacionamento duradouro? Alguém que me ame, que me respeite, que me trate bem? Será que felicidade amorosa é só para poucos, para alguns sortudos? Se você está passando por isso, se você pensa dessa forma e você quer mudar a sua história, ligue agora para a nossa equipe, a equipe aqui do Dicas de Amor. Nós vamos ajudá-lo. 011 3573 3535. Nós vamos falar com você, vamos ouvir a sua situação, vamos dar aconselhamento a você, dicas de como você pode mudar a sua história. E você vai acompanhar agora o trabalho da Terapia do Amor, que é esta palestra para casais e solteiros que o Paulo e a Michele começaram a assistir, a frequentar, e foi ali que eles se conheceram e também realizaram o sonho de se casar. Preste atenção no trabalho da Terapia do Amor. O diálogo é fundamental na vida de um casal e para o nosso bom relacionamento com as pessoas. Conseguir entender o outro é um papel importante para manter a harmonia do relacionamento. A gente tinha muita falta de comunicação, hoje a gente se comunica mais, a gente conversa, a gente tem assim, mais diálogo, a gente pode entrar em acordo, a gente tem decisões, coisas que a gente não tinha. Inclusive a gente veio ela querendo se separar. Ela queria se separar e eu convidei ela para estar vindo na terapia e ela recusou, a gente veio, colocava eu em primeiro lugar e ela tinha que mudar e eu não. E isso foi bom para mim também e bom para ela, porque eu trazendo ela acompanhando comigo, ela começou a ver os erros dela também e isso acarretou na mudança dos dois. O mais importante é levar paz para ele, porque a gente pode ser uma mulher bonita, mas se a gente não leva paz para o marido, então ele vai acabar deixando a gente, entendeu? Quando eu comecei a me valorizar, quando eu comecei a cuidar de mim, então aí ele passou a me notar mais também. A atração feminina, ela começa com a mulher atraindo a si mesma em primeiro lugar. Toda atração tem que começar com você valorizando as suas qualidades, admirando a si mesmo. Ela percebe as suas qualidades, ela percebe que ela tem virtudes, ela trabalha para desenvolver essas virtudes,
ela tem consciência dos seus defeitos também, que todos têm, mas ela não coloca os seus defeitos lá em cima e nem é preconceituosa contra ela mesma. E nisso ela vai trabalhando e cuidando bem dela mesma. O primeiro passo para que as mudanças ocorram é descobrir onde se está errando. E as lições a cada quinta-feira ajudam a compreender e a mudar as atitudes. O que mais me marcou nas palestras foi aprender a olhar para mim mesma. Todas as palestras foram importantes e têm sido importantes até então. Mas o ponto crucial é a questão de amar a si próprio, porque se você não se ama, você não tem como amar verdadeiramente outra pessoa. Está sendo bem aproveitoso assim pra gente, né? E a gente está sentindo uma paz de espírito também, né? Está sendo bem, né? Também. Muito legal mesmo. Ver a importância de ter um relacionamento saudável, de trazer para o relacionamento o respeito, a confiança, o amor mútuo. E com certeza eu já não sou mais a mesma Maurícia que entrou aqui, já saí outra diferente. O Leandro aprendeu a lição, mas antes de chegar às palestras tinha um comportamento egoísta. Eu tinha aquele pensamento muito machista, que eu era o homem da casa e que ela só tinha que fazer isso e mais nada, entendeu? Que eu não queria que ela saísse pra fora para trabalhar, o negócio dela era só em casa, eu que tinha que sustentar a casa. Nas redes sociais mesmo tinha mulheres que eu conheci no mundo antes de conhecer ela e que eu tinha contato frequentemente, né? Mas depois que eu conheci ela, foi sempre ela. Mas eu não tive aquela renúncia que nem o Renato me ensinou. Que o quê? A gente tem que respeitar o nosso parceiro e dar mais confiança a ele no quê? Você renunciando aquelas más amizades que a sua mulher não gosta, né? Você estando em lugares onde ela não vai se sentir bem, né? Você deixar tudo livre, que nem hoje meu aparelho não tem senha, não tem mais nada de errado, porque eu aprendi que realmente é isso, eu tenho que renunciar àquela minha vida de solteiro, viver uma vida entre eu e minha esposa e também respeitar ela, né? E hoje eu vivo isso e é muito bom. Minha mulher hoje ela se sente confiante, ela não desconfia de mim, meu celular ela tá lá toda hora, se ela quiser mexer ela mexe, entendeu? Então assim, hoje a confiança dentro do nosso lar voltou, é maravilhoso. Essa mudança aconteceu aos poucos. Foi colocando cada ensinamento em prática que ele conseguiu descobrir o que é um relacionamento de verdade. Desde quando eu comecei a vir aqui, não passou uma semana, essa pessoa apareceu na minha vida e passou 15 dias eu consegui trazer ela comigo e ao contrário, hoje é ela que me cobra pra gente vir, porque ela viu a minha mudança e ela tá mudando também automaticamente, né? Tinha vícios, hoje já tá se afastando, então tipo assim, hoje, né, minha família aceita ela junto comigo, né? Não me aceitava num outro relacionamento que era conturbado, mas essa pessoa agora, a gente vive super bem, se dá super bem com a minha família, entendeu? A minha mãe tem um relacionamento com ela, ela aprende muito com a gente, chama ela pra vir aqui, entendeu? É tremendo, é coisa linda. Depois que eu vim pra cá, mano, mudou mesmo. Nunca você julga uma pessoa porque deu errado no relacionamento que vai dar errado o próximo, não é assim. Se você procurar uma melhora, principalmente vir aqui às palestras, pode ter certeza que você vai ter um relacionamento maravilhoso, entendeu? É muito atraente para a mulher quando o homem ele toma a iniciativa para resolver o problema, não fica adiando, não fica protelando, não fica falando, não sei, tá, depois eu penso, depois eu vejo isso. Está lá, as dívidas estão crescendo, as pilhas de contas estão lá. Quando o homem, quer dizer, ela se sente desprotegida. Peraí, quem é o homem nessa casa? Cadê o meu marido? É por isso que muitas mulheres hoje têm até dificuldade de respeitar o homem, porque muitos homens, infelizmente, não fazem muito para resolver os problemas. Quem tem feito muito para resolver os problemas tem sido as mulheres, homens. Muitas mulheres é que vão procurar ajuda, vão procurar alguma coisa, vão ver o que podem fazer, porque muitos homens estão lá no videogame. E quem mudou e encontrou a felicidade através do amor inteligente recomenda. Não desistam um do outro. Tenham paciência, amor, humildade para reconhecer os erros, que é importante. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita.
Está aí, venha você também fazer o que casais e solteiros inteligentes estão fazendo. Investir na reeducação amorosa. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, esteja com a gente aqui no Templo de Salomão. 011-3573-3535. Pode ligar agora para qualquer pergunta. Ficamos por aqui, amanhã estamos de volta. Tchau, Até lá, tchau. alunos. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.